A paz do Senhor, meus amados irmãos. Lição de jovem. Uma lição muito maravilhosa, segundo trimestre, aqui na nossa EBD Online, nosso canal IEADALP Oficial. Se inscreva no nosso canal, dê seu like, curta, compartilhe, seja canal de bênção para outras pessoas. Muito bem. Lição de número 2. A realidade do Deus da Bíblia. Interessante, texto principal, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. A Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Muito bem. Precisamos trazer uma compreensão e os nossos alunos precisam também compreender que tem uma consciência que o Todo-Poderoso existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. Ele criou o homem e a mulher. Ele se revela de forma específica mediante a sua palavra. É nas Escrituras onde vemos o plano salvífico de Deus mediante a exposição da sua palavra. Um plano perfeito. Para entendermos mais, é importante ler, observar e crer na palavra de Deus. Muito bem. A existência de um único Deus é um dos pilares do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na consequência depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo o que nele há. Ele também é o responsável pela criação do homem, da mulher, e revela de forma específica e apresenta o plano salvífico. É ele. Primeiro ponto deste trimestre, ou desta lição, deste segundo trimestre, Deus e sua existência. Deus existe, a nossa fé, a fé cristã se baseia nisso. Gênesis 1:1. Deixa claro a existência de Deus. No ato da criação, o tempo ainda não era contado, mas ele já existia. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus se descortinou a todos por meio de um processo inteligente alcançável pelo entendimento humano chamado revelação. A revelação geral. O Deus Criador mostra a sua existência à humanidade por meio de sua criação, né? E apesar que a natureza comunica parcialmente os planos do Criador para o homem, tal comunicação se torna limitada por força da ingerência do pecado na mente do homem, impedindo que o homem consiga enxergar a ação de Deus na criação. Aleluia. É possível que o ser humano decida negar intelectualmente a Deus, a sua existência, Romanos capítulo 1, versículo 18. Como diz a Bíblia, o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E aí podemos ver que detém a verdade e injustiça. Paulo deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus, mas preferem negá-lo. Transformam em algo injusto. Esses homens são indesculpáveis por decidir usar seus intelectos para rejeitar o Criador e a sua justiça, como diz Romanos capítulo 1, versículo 20. Mas existe a revelação geral que o homem quer negar e a revelação específica. Quando, baseado naquele naufrágio de Atos capítulo 28, versículo 4, por Lucas, né? Ele escreve esse livro, e é importante que acenderam uma fogueira, né? Os bárbaros que estavam naquela ilha, tinha muito frio,
chuva, Paulo recolhe alguns galhos e é picado por uma cobra venenosa, motivo pelo qual os habitantes da ilha concluem certamente esse homem é um homicida. Visto como escapamos do mar, a justiça não o deixava viver. Aqueles homens não conheciam o Deus revelado nas Escrituras, mas sabia que há uma justiça divina que não deixa escapar de seus atos aqueles que praticam mal. Graças àquele evento, os habitantes da ilha de Malta puderam ouvir o evangelho por Paulo. Foi livre da morte para trazer a palavra naquela ilha. Glória a Deus. Deus tem as suas formas de se revelar para o homem. Segundo ponto, ideias acerca da pessoa de Deus. Aí tem o ateísmo, que nega, né? Não crê, denomina como ateu, discorda dos pensamentos, ações e existência de Deus. Mas isso não é novo, isso não é de hoje. Salmo 53 já tem, a Bíblia já vai falar para nós que muitos diz o nécio, no seu coração não há Deus. Então a negação, já lá atrás, já existia essa negação da existência do eterno, né? E aí tem a visão panteísmo, que a ideia é que o Senhor é tudo e tudo é Ele. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. Ela também diz que é o Criador e se utiliza de sua criação para mostrar um pouco seu poder. Como diz no Salmo 19, o céu manifesta a sua glória. O salmista deixa claro que a criação e o seu Criador possuem uma conexão, mas não se mistura. Não se mistura. Diferente do ateu, o panteísta acredita que Deus se misturou na sua criação. Dessa forma, os elementos da natureza e do universo são Deus também. Então, a visão ateísta, a negação, panteísmo fala da mistura, que Deus e a natureza tudo é a mesma coisa. E aí tem o deísmo. O deísmo se baseia na perspectiva em que Deus criou todas as coisas, sendo Ele todo-poderoso. Entretanto, esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interfere na história, deixando, portanto, a criatura viver de sua própria sorte. De acordo com esse pensamento, os homens vivem de acordo com a sua própria sorte, que não há nenhuma intervenção de Deus na sociedade, na vida do homem. A gente sabe que não existe. Deus, sim, ele controla, ele domina, ele é o Senhor do universo, né? As ações de Deus estão em todo canto. Então, ele tem essa visão que Deus criou, porém Deus não se intervém. E aí tem o teísmo, né? O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas, se envolve diretamente com a sua criação, enquanto no deísmo, Deus não intervém em nada. No teísmo, ele está presente, atuando de forma direta na história, revelando sua vontade e zelando pela sua criação. Interessante? O teísmo rejeita o panteísmo, por esse tentar unir a criatura com o Criador. Fazendo dos dois, um rejeita também o deísmo, pois Deus é presente na história, intervendo nela, também rejeita o ateísmo, pois entende que o Senhor existe e a sua existência pode ser evidenciada de diversas formas. A fé cristã, ela se baseia na certeza que Deus existe. Ele é o Criador, o mantenedor do universo. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis e vive eternamente. Existe uma revelação da pessoa bendita de Jesus por meio que o próprio Deus, ele trouxe a revelação, um planejamento da salvação do seu Filho Jesus.
quando ele promove a salvação ao homem, ele revela o seu amor ao homem, ele se humaniza, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. Então Deus, de várias formas, ele se revela através da natureza, através da sua palavra, mas ele se revela de uma forma especial, uma revelação especial, quando Cristo vem palmilhar aqui na terra, trazendo salvação para os homens, e as pessoas podem entender que é um Deus existente, sim, é um Deus criador de todas as coisas, sim, é um Deus que, desde o início dos primórdios até os dias de hoje, e até o futuro, que quem conta tempo é o homem. Quem tem limite de tempo, o homem é finito, mas o Senhor, ele trabalha de eternidade em eternidade, ele não tem tempo, ele é Senhor do tempo. Ele é Deus, ele vive e vive para todo sempre. E aí a gente tem essas três ideias a apresentar na lição, só para a gente lembrar um pouco: o ateísmo, o panteísmo e o deísmo. Essas ideias acerca da pessoa de Deus apresenta a lição. E aí cada um se baseia em alguma coisa, um nega, outro mistura, o outro coloca Deus como parte que não se intervém, mas nós cremos no Deus supremo, justo, juiz, dominador de tudo e do universo, e o céu proclama a sua glória. Diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos, que o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos achegar a Ele. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé para acreditar, fé para compreender que nada do que foi feito sem Ele. Porque dele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ajude você, que possamos ter esse trimestre que vai tratar conosco sobre realidades, crenças, padrão bíblico, para ter compreensão da nossa fé cristã. E aprendemos hoje, na lição número 2, a realidade do Deus da Bíblia. O Deus, o Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Seja canal de bênção para outras pessoas. Abençoe outras pessoas compartilhando esse vídeo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ
11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.